Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje, sei não, hein? Tem umas realidades nossas aqui que dá bem um puxãozinho de orelha. Tem uma coisa muito interessante que eu queria começar exatamente a tocar neste ponto. Será que os mesmos que o repreendiam para que se calassem, foram os mesmos que disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama? Será? Queremos acreditar que sim, mas será que realmente eram essas pessoas? E outra coisa, chamai-o à ordem de Jesus. Para quem que ele deu essa ordem? Para aqueles que o repreendiam ou para os seus discípulos que o seguiam? Porque a palavra não é muito bem clara. Junto com seus discípulos e uma grande multidão. Então não podemos afirmar se Jesus, ao redor dele os discípulos, depois a multidão. Não poderíamos dizer isso. É como se tivesse um monte de segurança, querendo preservar Jesus de contato com a multidão. Ali estava uma mistura de discípulos, seguidores, aqueles que Jesus tinha se manifestado. Lembremos que no capítulo de Marcos, no Evangelho de Marcos, é o último milagre que ele fala no capítulo, depois ele encerra o capítulo dele, o Evangelho dele. Mas é interessante percebermos esses detalhes para sabermos e procurarmos refletir se na nossa realidade como igreja também não vivenciamos isso, não presenciamos isso, até nós mesmos, que muitas vezes com a nossa cegueira, que pode ser, não é cegueira de visão, cegueira de coração, de ouvir, de angústia, de mágoa, de revolta, de situações que nos levam a não mais enxergar Jesus. E o pior é que nós temos vários sinais visíveis presentes na nossa liturgia, na nossa vida como igreja, em que a visão humana se transforma numa visão espiritual, quando verdadeiramente compreendemos e ouvimos esse chamado. Mas muitas vezes esse chamado, essa busca desse chamado, ou melhor dizendo, essa busca de Jesus, a gente sofre entre aspas, uma repreensão. Ou alguém coloca um obstáculo à frente, ou alguém se coloca à frente, na nossa vida talvez como pessoa, como esposo, como esposa, como filho, como comunidade, igreja. Então essa reflexão tem que ser trazida para nós, diante exatamente por que o Evangelho, nós voltamos agora ao tempo comum, positivo, mas nós viemos de um domingo de Pentecoste, em que o Espírito desceu sobre cada um que estavam dentro do templo, e também aqueles que estavam, os Bartimeu da vida. Quem são esses Bartimeu da vida? A palavra do Atos dos Apóstolos diz quem? Medos, persas, egípcios, pagãos, de todas as partes do mundo, que não eram seguidores de Jesus. Não eram seguidores de Jesus, mas ouviram o chamado. Então, eles também poderiam ter sido repreendidos para ficar do lado de fora da igreja, porque não era dado a direito nem de entrar no templo. Então é importante nós fazermos também essa reflexão para a nossa vida, porque Jesus quer que nós pensemos, trazemos isso para nós que somos imbuídos dos sacramentos, nós que somos cristãos católicos, que atualizamos em nós o Espírito Santo de Deus, que abre com os 7 dons a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Ah, mas ninguém é perfeito. Claro que ninguém é perfeito. Se fôssemos perfeitos, não precisaria de passar por todo este processo
Todo mundo já andaria com o quê? Auréolas, né? Tudo anjo, ei, beleza, né? Mas não é bem assim. A ação de Deus em nós é tão tão simplória, no sentido de Ele ver em um venilto fraco, necessitado de misericórdia, mas eu quero usar Ele como instrumento, canal de graça. Por isso Ele me chama assim como Ele chama a cada um de nós, e faz essa pergunta: o que tu queres que eu te faça? Aqui na palavra, no Evangelho, qual era a deficiência do Bartimeu? Não enxergava. Ele disse o quê? Que eu veja. E a pergunta que Jesus faz para nós hoje, para cada um de nós: o que queres que eu te faça? Qual a sua necessidade? Qual a sua angústia? O que te deixa triste? O fardo está pesado. O que queres que eu te faça? A caminhada está difícil. Lá em casa está difícil. A relação você com o marido, ou esposa com o marido com a esposa, com os filhos, no seu trabalho está difícil. O que você quer que eu te faça? É esta a pergunta que é direcionada para cada um de nós. Se precisar realmente de dizer para Jesus que está difícil aqui, né? Não é porque eu quero sair não, porque realmente estou me sentindo preso aqui. Mas ele faz essa pergunta exatamente para nós repensarmos. Não é a cegueira que ele está querendo curar. É a cegueira espiritual, gente. Abrir os nossos corações, entendermos que este fogo do Espírito, essa linha que desceram como fogo, e que pairou sobre cada um de nós, e que sacramentalmente nós o temos mais vivo ainda, pelo sacramento do batismo, que é ali que nós tornamos realmente ali o passo inicial para sermos estes seguidores e ouvirmos o chamado. Por isso Jesus continua ainda dizendo: chamai-o, eu te chamo, eu quero te ouvir. Olha isso, ele quer ouvir essa resposta de nós. Por isso que ele pergunta insistente, bem alto. Na verdade ele falou alto, não foi só para Bartimeu não, ele falou para aquele povo que estava ali, e com certeza inclusive aqueles que repreendiam, que não queriam deixar este cego, esse deficiente chegar próximo de Jesus. E muitos casos aconteceram na passagem de Jesus. Senhor, eu não consigo, tem 38 anos que eu estou tentando passar e não consigo chegar. Eu não consigo chegar lá porque eu não ando, paralítico, que foi levado pelo teto. Ali houve que nós chamamos de intercessores. O que queres que eu te faça, meu irmão, minha irmã, nesta noite? Santo Antônio buscava muito esse contato com Deus, e queria transmitir essa intimidade que ele passou a ter com Deus, que até usava ele em algumas situações que tem gente que também não acredita. Você ouviu falar de sublocação? Conta a tradição que testemunhos disseram que Santo Antônio estava em um local, mas outro testemunho estava naquele mesmo instante em outro local também. Não é a pessoa de Santo Antônio. Foi o sinal que Deus deu para que ele tivesse essa capacidade, não de sublocar. A gente fala sublocação, mas não isso. Alguém ouviu o chamado quando ouviu Santo Antônio falar. Ele teve tanta dificuldade de transmitir. Vocês conhecem a história que ele foi, inclusive, quando ele viu que ninguém queria ouvir, ele foi para a beira do rio pregar. A tradição diz a tradição que os peixes, as cabecinhas dos peixes apareciam na água. A gente não sabe realmente por que apareceu. Eu conto até um caso para vocês que é meio cômico. Eu estava num encontro da igreja, num sítio de uma pessoa. Alguém estava presente aqui, vai lembrar disso. Só que eu presenciei na hora que estava acontecendo isso. As tilápia, o tanque estava muito cheio, depois foi verificado que a causa foi essa. Por causa do excesso de peixe, não houve oxigênio suficiente para eles se respirarem.
Então os mais frágeis morreram. Qual eram os peixes mais frágeis? As tilápia. Mas foi muito interessante que eu estava e comecei a escutar assim, plup, plup, plup. Fato, estou falando, mas não tinha ninguém pregando não. Eu só lembrei de Santo Antônio na época, até brinquei comigo, falei, mas eu nem estou pregando e os peixes já estão subindo aqui. Quem estava lá? No retiro, com o padre, com o Diálogo, lá como é que fala? Dos ramos lá, lembra? Carrinhos e mais carrinhos de peixe foram jogados fora porque morreram. Aí eu brinquei e falei, gente, ó, acho que Santo Antônio deve estar lá pregando para esses peixes. O chamado de Jesus, brincadeiras à parte, ele vem, acho que muitas vezes nas boas circunstâncias, mas muitas vezes nas piores circunstâncias da nossa vida. Resta-nos ter a coragem de responder para Ele, quando a gente senta, por exemplo, se procura no Santíssimo, no silêncio do Santíssimo ali, entregar para Jesus, Senhor, eu preciso de Ti. A sensibilidade espiritual que esse silêncio nos dá, percebemos e ouvimos ou sentimos esse recado de Jesus. Pode às vezes ter um recado que eu não queria ouvir, uma verdade, um recado que você precisa mudar de vida, você precisa tomar essa decisão, mas é o chamado. Por isso essa pergunta persiste. E Jesus fazia muito bem essas perguntas. Quando não fazia isso, ele fazia assim, que convertei-vos e crede no Evangelho, sempre exortando, mas no sentido de caridade, de amor, de misericórdia, não de repreensão, não de julgamento. A igreja não nos ensina isso. Por isso nós temos um sacramento tão importante, que é o sacramento da reconciliação, o sacramento da reaproximação, do sacramento da busca, da escuta de Deus, do sentir de Deus no coração, a que a gente possa se voltar de novo, renovado, avivado, aliviado, mais leve, mas como uma resposta de Deus para nós. Por isso, eu nem sei se vocês sabem cantar nessas músicas. Olha o Venilton de novo. Buscar a essência de Jesus não é sentir o cheiro de Jesus, é cheiro, perfume. Buscar a essência de Jesus para nós, como cristãos, é olhar, sentir, amar, abraçar. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Fiquemos de pé. Vamos trazer esta canção, esse refrão, como a nossa oração de súplica, de confirmação do chamado que Jesus nos faz. Assim, quando eu canto, por isso eu preciso de amar mais, de abraçar mais, ouvir mais, porque vale a pena. É a resposta que eu estou dando para Deus, quando Ele me pergunta: o que queres que eu te faça? Cante para você este refrão. Cante para você, para a gente encerrar. Coloque a mão no coração, por favor. Se você puder fechar os olhos, assim você exterioriza e interioriza, e tem uma visão espiritual aqui na mente, mas que brota do coração. O que te deixa angustiado? O que te deixa ansioso? O que te dá uma cegueira de não percebermos esse amor de Deus na sua vida?
essa surdez que eu não consigo ouvir mais Jesus, eu não consigo abraçar, não consigo amar, não consigo perdoar. Talvez precise de praticar mais como Jesus ensinou. Cante para encerrar.